amores, que alegria, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para fazer mais um Reflita Comigo e eu espero, glória a Deus, que você esteja bem, que você esteja aprendendo, que esteja sendo útil, para a sua vida espiritual. Reflita comigo, para o seu dia a dia, porque nós precisamos todos os dias da palavra de Deus, não é verdade? Eu quero hoje aqui mais conversar com você sobre uma experiência que eu vivi. E eu quero meditar com você, nesse diálogo que nós vamos ter aqui. Eu quero ler para você um texto que está no livro de Salmos, no Salmos de número 55, versículo 22, que diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Com esse texto eu quero conversar um pouquinho com você. Vamos conversar? Eu estava passando uma dificuldade muito grande, uma luta comigo mesmo, aqueles conflitos, divergência de pensamento, várias perguntas, várias indagações, perguntas sem resposta. Aqueles dias assim, daqueles vendavais que talvez você tenha passado. Se você já passou por isso, deixa aí no comentário. E alguém, num desses dias, eu não levantei do meu cantinho. Eu tenho um cantinho em casa de oração. Se você não tem o seu cantinho de oração aí ainda, eu super recomendo para você. É tão bom pra gente. E eu levantei, meu esposo saiu para trabalhar e eu fiquei naquele meu cantinho de oração. Ali eu coloquei algumas bíblias, li um pouco, vi algumas coisas da palavra de Deus. Depois eu cantei uns louvores e fiquei ali quietinha, meditando, o coração apertado, aquele dia difícil que você quer mesmo um ombro amigo para chorar, ou talvez um ouvido para lhe escutar, ou talvez um braço para lhe abraçar, ou alguém que diga para você, você vai vencer. Eu estava num desses dias. Eu sei que quase todo mundo já passou por isso. Talvez até mais de uma vez, inúmeras vezes. Essa não foi a primeira vez que eu já passei por isso. Já passei por isso outras vezes. Aquele dia que você diz assim: meu Deus, qual será o meu chamado? Qual será, Senhor, o meu chamado? Qual será o propósito que Tu tens na minha vida, na terra? E aí eu fiquei ali quietinha, de repente alguém mandou uma mensagem para mim perguntando se poderia conversar comigo um pouco, e eu disse: pode. E nós começamos a conversar, dialogar, e na medida que essa pessoa foi conversando, dialogando, eu fui percebendo que ela estava numa luta tão grande quanto a minha. Depois ela mandou um áudio e eu disse para ela: você tem um tempinho para me ligar? Aí ela disse: eu tenho. E aí ela ligou e eu comecei a conversar com ela. E eu li esse texto para ela, porque esse texto foi o texto que Deus me deu nesse dia. Depois que eu orei, dobrei meus joelhos, conversei com Deus, e eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero muito saber o meu chamado. E o Senhor me deu esse texto: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Isso aqui é uma palavra firme, viva e eficaz. Isso aqui é uma promessa para nós. Que o Senhor, na medida que você lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, todo o seu medo, toda a sua frustração, todas as suas necessidades, tudo aquilo que está lhe prejudicando, lhe perturbando, Ele vai cuidar de você. O problema é que às vezes nós queremos levar as dificuldades, às vezes nós queremos levar, não contamos para Jesus os detalhes. Jesus sabe a minha luta? Sabe, mas Ele quer ouvir. Ele quer ouvir eu contar para Ele. Ele quer ouvir você falar para Ele. Conte para Jesus os detalhes. Ele gosta de lhe ouvir. Ele gosta de me ouvir, eu tenho certeza disso. Deus tem prazer em nos ouvir, em conversar conosco. E esse texto foi o texto que Deus me deu e eu, horas depois, passei para essa pessoa que eu vi que estava precisando. E eu comecei a conversar com ela. Essa conversa se estendeu por 1 hora, 2 horas, 3 horas. E essa pessoa chorava do lado de lá e eu chorava do lado de cá. E eu
Depois que eu terminei de conversar com ela, eu senti uma alegria tão grande na minha alma. Eu estou compartilhando isso com você porque talvez você não saiba o porquê Deus lhe chamou. Deus chamou você porque Ele lhe ama. Ele tem um propósito na sua vida, Ele quer usar você. E às vezes nós queremos o que Deus nos use nisso ou naquilo, que Deus faça desse jeito ou daquele jeito. Mas Ele tem um jeito especial dele de fazer. E esse jeito especial de Deus de fazer na nossa vida a sua obra, o seu querer, é muito glorioso quando nós abrimos um espaço para Ele. Quando nós nos aquebrantamos, quando nós nos quebramos diante dEle, quando nós buscamos o seu entendimento e não o nosso. E quando eu terminei de conversar com aquela pessoa, ela estava renovada. Eu estou contando isso aqui, não é para minha glória. Eu estou contando porque, na verdade, eu não quero testificar para você o feito de Deus só na vida dela. Eu quero testificar o que isso trouxe para a minha vida. O que isso fluiu dentro do meu coração. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha um desejo ardente na minha alma de ganhar almas para Cristo. Era uma coisa que queimava, eu amava falar de Jesus, da bondade dele. E a palavra de Deus diz, nas cartas, no Apocalipse, que lembra onde tu caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. É tão difícil, irmão, quando nós olhamos a nossa vida e de repente a gente chega num ponto que a gente sabe que a gente ali está prostrado e a gente fica ali parado. A gente não consegue ultrapassar aquele limite porque existe uma barreira e é algo que nós precisamos tratar, é algo que nós precisamos curar. Às vezes é algo que nós precisamos reconciliar. E às vezes a gente fica ali parado porque não temos coragem de enfrentar aquela dificuldade. Isso aqui é real. Eu estou falando algo que Deus ele colocou no meu coração. E eu estava enfrentando isso. Quando eu chegava naquele patamar, assim, eu parava, eu não conseguia mais continuar, porque existiam coisas na minha vida que eu precisava reparar, que eu precisava buscar melhoria, que eu precisava tratar, que eu precisava curar. É coisa simples, mas é importante. Porque às vezes nós não perdemos o nosso vínculo com Deus, a nossa comunhão, a nossa aliança com Deus, ela não se quebra só pelas grandes coisas, pelos grandes pecados, que a gente imagina que é grande pecado. Falha é falha. Se você tem um cordão bem aqui e de repente abre um espaço aqui, um corte aqui, é uma falha. Parece pequeno, mas é uma falha, causa prejuízo. Então, eu comecei a buscar esse tratamento de Deus, eu e ele, a sós. Sabe aquele texto bíblico, entra no teu quarto, fecha a porta e conversa em secreto com teu pai, o teu pai que sabe tudo, que ouve tudo, ele vai estar ali. Pois é, eu fiz isso. Eu me trancava no meu canto, eu não era deprimida, eu me trancava no meu canto para conversar, para buscar em Deus resposta, para entender. Quando eu aceitei Jesus, eu amava pregar o evangelho, ganhar vidas para Cristo, e com o tempo, as ocupações, trabalhos, aquilo foi me tirando o foco, foi me desviando daquilo que eu sempre amei fazer. Eu sempre amei, para a glória de Deus, eu sempre amei fazer esse trabalho. E quando eu comecei a falar para aquela irmã, para aquela pessoa, e vendo o resultado na vida dela, aquela chama acendeu no meu coração, como era Deus dizendo para mim assim: esse é o teu chamado. Eu te chamei para te cuidar de vidas. Eu te chamei para você restaurar vidas, restituir vidas, para você transmitir vidas para aquelas pessoas que estão quase morrendo. Muitas das vezes já está até morto e não sabe. Foi para isso que eu te chamei. E eu me ajoelhei ali e agradeci a Deus de uma maneira tão gloriosa, porque a minha alma se invadiu dessa alegria, dessa convicção de ter certeza que Deus me chamou para cuidar de vidas, para trazer e fazer as pessoas
verem e ouvirem quem é Jesus, do que Ele é capaz de fazer. Às vezes, irmão, nós queremos sempre achar que as pessoas sofrem, padecem porque estão pagando preço, porque estão ali sendo sentenciados de alguma forma por Deus. Não, Deus prova a nossa fé, Deus prova a nossa capacidade, Deus prova os nossos limites. Deus nos prova não somente porque estamos em desobediência, mas também porque Ele quer trazer para a nossa vida grandes ensinamentos, grandes aprendizados. Deus quer trazer para nós maturidade espiritual, Ele quer que nós cresça, aleluia, diante dEle, Ele quer que nós melhore. Então por isso que muitas das vezes somos provados, e às vezes nós imaginamos que só somos provados por causa que erramos, que falhamos, que pecamos, que... Não, Deus é misericordioso e sabe exatamente como trabalhar na nossa vida. Então esse texto falou poderosamente na minha vida. Logo em seguida eu vi que esse texto falou poderosamente na vida de alguém. E Deus fez uma grande obra, não só na dela, como na minha. E a partir daquele dia eu fui restituída também pelo Senhor. Passei a falar das misericórdias de Deus. Passei a atender aquele que ligava para mim e pedia ajuda, aquele que mandava mensagem e pedia socorro, porque Deus me chamou. Foi para isso que Deus me chamou. Às vezes você pode dizer assim, Josi, eu não sei falar. Como disse Jeremias, como disse, grandes homens de Deus do Antigo Testamento. Eu não sei falar, eu não sei me expressar, eu não tenho estudo, eu não tenho curso de teologia, eu não tenho isso. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então se lance aos pés do Senhor, lance diante de Deus o desejo que você tem de fazer algo para o Senhor e busque isso, estude se precisar, mas Deus vai honrar o desejo do seu coração, porque se o desejo do nosso coração é bom diante do Senhor, Ele vai fazer tudo para honrar esse propósito, para honrar, aleluia, esse desejo. Se o seu desejo é fazer a obra de Deus, lance-se diante do Senhor. Busque melhorar, busque crescer, faça reparos na sua vida. Eu digo sempre, irmãos, que nós somos uma casa em constantes reparos. Nós vivemos sempre sendo modelado. Nós somos barro, somos vasos de barro. Vivemos em constantes reformas. E bem-aventurado é aquele que deixa ser reformado pelo Senhor, porque aquele que não deixa, não sei como Deus vai fazer para quebrar o barro e amassar esse barro e fazer um vaso novo. Meus amores, essa é a palavra que eu tenho para você e eu espero que ela fale ao seu coração, à sua alma, e que você se alegre tanto quanto eu me alegrei no Senhor, e que você descubra em Deus o seu chamado e não pare, independentemente da dificuldade, não pare de fazer. Faça tudo o que lhe vier à mão para fazer. Faça conforme as suas forças, dando o seu melhor para o Senhor. Porque quando a palavra diz faça conforme as suas forças, Ele não está dizendo para, Senhor, eu não sei fazer, então não vou fazer. Não, Ele está dizendo para você dar o seu melhor. Dê o seu melhor para o Senhor. E que Deus nos abençoe. E fique com esse texto. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Nunca. Deus é fiel. Que Deus nos abençoe sempre, pois Ele é a nossa força. E até o próximo. Reflita comigo.